Olá pessoal, então aí já é. Boa noite. Só esperar o pessoal chegar aqui. Espero que vocês estejam bem. Nossa, que monte de gente, meu Deus. Só dando um tempinho aqui, a gente já começa, tá? Bom, em primeiro lugar, obrigado para quem já entrou aí. Pontualmente, né? Já falei que ia chegar 8 horas, vocês já estavam firme e forte esperando. Obrigado. E eu justamente resolvi fazer essa live porque eu acho que rendeu muito o que eu fiz dessa nossa série de autoimunes. Eu separei várias doenças para falar e achei prudente parar um pouquinho e fazer uma live para vocês entenderem um pouco o porquê de tudo isso e o como, não digo a palavra simples, mas o quanto não é difícil se cuidar e o quanto vale a pena ao final, tá? Para quem está chegando agora, essa live é sobre doenças autoimunes e como cuidar da doença autoimune de uma forma estratégica, de uma forma, não digo também alternativa, porque não é uma alternativa, e sim uma forma complementar de cuidar. Por muito tempo, as pessoas olhavam como uma forma integrativa, uma forma alternativa. Hoje eu vejo como uma forma integrativa de cuidar. E na semana que eu fiz lá na série, todo mundo fala de tal. São muitas doenças autoimunes, não dá para falar de tudo. Então a gente selecionei algumas que para vocês entenderem o fundamento do cuidado e depois a gente pode aplicar para as demais complicações autoimunes. Então não dá para falar de tudo. As pessoas falam, fala de tal coisa. Não dá. Tem muita doença autoimune. Mas hoje eu vou explicar, justamente por isso eu resolvi fazer essa live, porque às vezes as pessoas pedem lá para mim e eu às vezes não falei daquele assunto e dá a impressão que não foi atendido. Pedi para ele falar, infelizmente não dá. Então justamente eu fiz essa live para poder mostrar algumas coisas comuns a todas as doenças autoimunes e que a gente pode aplicar independente da doença autoimune. Primeiro de tudo, na doença autoimune, o que existe é uma exacerbação da inflamação. A gente não trata doença, então a gente vai tratar a gente vai tratar o problema. Então se uma pessoa ela tem uma artrite reumatoide, eu não vou cuidar da artrite reumatoide, eu vou cuidar da inflamação que levou a essa complicação. Então essa exacerbação da inflamação é o que fez com que os episódios de dor e coisas do tipo aparecessem, tá? E aí que a gente começa a base do cuidado nutricional. Então sempre tem uma visão nutricional para isso tudo. E é aí que eu falo para vocês. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o diagnóstico. Qual é a doença e o porquê adoeceu. Muito mais de entender qual é a doença, é o porquê que adoeceu. Porque esse é um gatilho importante. Tá, eu adoeci porque, não sei, em 1999 eu tive um problema de saúde que se acentuou. Mas o que aconteceu em 1999? O que aconteceu naquele período? Qual foi o gatilho que levou àquele efeito agudo, vamos colocar assim, porque tudo é gatilho e a gente precisa primeiro entender os gatilhos para que a gente consiga tentar retirar ou minimizar ao máximo. Eu, por exemplo, quando eu vejo, no meu caso, eu tive diagnóstico de duas autoimunes. Quando eu descobri uma, já tinha outra, que era a espondilite anquilosante, que é o que me causava dor. E quando eu fui diagnosticado com a espondilite anquilosante, eu também já fui diagnosticado com tireoidite de Hashimoto. Então, porque eu não fazia exame tão frequentemente, não tinha nada, não sentia nada, então não fazia exame. Na minha cabeça era isso, era simples. A gente fazia exame quando estava bem. Não tinha na minha cabeça a base do cuidado, da prevenção, de toda essa coisa que a gente fala aqui. E quando eu descobri uma, já tinha outra. E aí, analisando, a primeira coisa que eu fiz, peguei uma caneta e fui listar, uma caneta e papel. Fui listar o porquê de ter ficado doente. Quais eram os gatilhos. E no final eu cheguei à conclusão que grande parte dos meus gatilhos, que eu achei vários, eram ligados ao excesso. Excesso de trabalho, excesso de tudo que se podia
pensar em termos de trabalho. Trabalhava até tarde, com muita expectativa, fazia um projeto novo, ficava pensando naquele projeto lá hoje, amanhã, depois da manhã, e não dormia de ansiedade, muita ansiedade envolvida. No final, explodiu. Um dia senti uma dor muito forte no joelho, e aí fui a procurar um profissional e me pediu uma baterada de exame, me caminhou para reumatologista. No final, depois de quase um ano, veio o diagnóstico, que eu tinha vários fatores que não eram positivos. Meu FAN nunca foi positivo. Às vezes tem paciente que chega para mim e fala: estou muito preocupado porque o meu FAN deu positivo. Eu falo: olha, o FAN é um marcador. Então não é porque o FAN é positivo que você vai ter artrite reumatoide ou alguma complicação articular. No meu caso, eu nunca tive FAN positivo. O que eu tinha era uma proteína C reativa de mais de 300, um VHS de mais de 30. Os fatores inflamatórios eram inflamados mesmo, para vocês terem ideia. Uma proteína C reativa de 300, o marcador, o método de detecção era até 1. Imagina, até 1 tinha 300. O VHS, 30. Absurdo, era muito alto. E foi quando eu tive a crise aguda. Nesse momento, muita dor. A única coisa que eu queria era não sentir dor. Então, se alguém falasse para mim: olha, você vai ter que ficar de ponta cabeça até amanhã às 10h50 da manhã, ficaria fácil, só para não sentir dor. Então, o que acontece é que naquela crise aguda, eu comecei a usar medicação. Comecei a usar anti-inflamatório e comecei a usar corticoide. Em doses mais altas, claro, que eu estava numa crise aguda. E usei por 1 mês, 2 meses. Toda vez que ia nas consultas, a gente achava prudente continuar, né, a medicação. E nessa de continuar a medicação, eu tomei corticoide anti-inflamatório por 4 anos. E aí lá pelo 3º ano, meio do 2º ano, eu comecei a tomar anti-inflamatório corticoide, já não estava fazendo mais tanto efeito. Aí eu comecei a tomar um metotrexato. Então eu usava corticoide, anti-inflamatório, metotrexato, no 4º ano de terapia, de tratamento. E não adiantava. Eu sentia uma dor absurda. Falei assim: poxa, o que está acontecendo agora? Aí o que eu fiz foi buscar de novo, tentar lá refinar junto com o meu reumatologista e falei: olha, vamos entrar com o biológico. E quando eu fui entrar com o biológico, foi quando me caiu a ficha. Eu falei: pera lá. Eu tô na minha cabeça, eu tô confiando que só medicamento vai me resolver o problema. Porque eu estava terceirizando a cura, ou terceirizando não sentir dor para o meu reumatologista e terceirizando para o medicamento. Ou seja, o medicamento tem que fazer efeito e o reumatologista que se vire para tirar aquilo de mim. E a minha parte naquilo tudo? O que eu tinha que fazer? Só tomar remédio? Não. Então, o que eu tinha que fazer enquanto um paciente, enquanto uma pessoa preocupada comigo mesmo? Falei: não, chega. Claro, sempre com o aval do meu reumatologista, eu tirei tudo. Tirei anti-inflamatório, tirei corticoide e começamos a fazer todas as estratégias nutricionais anti-inflamatórias que eu sabia na vida. E comecei a fazer atividade física com muita frequência, fazer meditação, dormir cedo, todas aquelas coisas que eu falo para vocês aqui no Instagram, que eu já vou mencionar de novo. Tudo aquilo. Em um ano, quando eu repeti todos os exames, eu não tinha mais nada. Eu tinha 4 derrames articulares, não tinha mais nenhum derrame articular, só tinha 2 hérnias, continuou do mesmo jeito. Não vai nem para frente nem para trás. E aí comecei a ficar realmente atento ao meu corpo. Então todo sinalzinho eu falava: já sei o que é isso. E já começava a usar uma estratégia anti-inflamatória, uma estratégia antioxidante. Isso já se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E eu continuo sem tomar medicamento. Sem tomar nada de medicação. Mas também não saio do prumo. Claro, às vezes no final de semana, tomo uma coisinha aqui, como uma coisinha fora ali, não sei o quê. Mas no dia a dia não tem isso não. E para todo mundo que está aqui, eu não sei se quem está me ouvindo agora tem autoimune ou convive com alguém que tem autoimune, mas toda pessoa que está aí desse lado agora, me ouvindo falar dessa conversa, não está aí à toa, tá? Não está aí por acaso. Então vocês estão aí por algum motivo e eu espero de alguma forma trazer alguns insights
e alguma luz para vocês darem o primeiro passo. Então não estou vindo aqui para trazer solução para os problemas de ninguém, não estou vindo aqui para trazer a cura para ninguém. Eu estou vindo aqui trazer insights para que a gente comece o segundo, primeiro, 10º passo e a coisa começa a engrenar. Porque eu não tive isso quando eu fiquei doente lá atrás. Eu não tive isso. Então eu não tive essa ajuda integrativa, porque por mais que eu fosse nutricionista, eu sabia cuidar dos outros, mas não sabia cuidar de mim. Então quando eu percebi que eu sabia cuidar de todo mundo e que não sabia, sabe a síndrome de mãe, cuida do filho e não cuida dela, aquela coisa assim, pro meu filho eu só dou papinho orgânico. Eu falo, e você come o que? Como que tem? Então eu sabia cuidar de todo mundo, mas não sabia cuidar de mim. Foi quando eu falei, não, isso não dá. Se eu continuar dessa forma, eu vou morrer precocemente. Vou morrer precocemente e vou morrer de dor. Então, eu comecei a dar o primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo? Tá? O que eu chamo de primeiro passo? O primeiro passo é entender o gatilho, entender o porquê. Qual é o gatilho? Uma vez que a gente entende o gatilho, a gente já vai tentar diminuir ao máximo. O que a gente pode fazer para começar então? Primeira coisa, definir uma alimentação anti-inflamatória. A gente pode fazer uma alimentação anti-inflamatória de várias formas. No caso da doença autoimune, é muito importante, é muito interessante que a gente faça algumas formulações magistrais, ou cápsula, ou tintura, porque geralmente, como a inflamação é muito exacerbada, as doses alimentares podem não ser suficientes. Como assim? Para que eu consiga 200 mg de cúrcuma, não adianta comer cúrcuma, raiz de cúrcuma, ou temperar uma comida com uma cúrcuma qualquer. Eu tenho que usar uma cúrcuma padronizada, concentrada. Por exemplo, eu usaria 200 mg de cúrcuma. Eu usaria 300 mg de cúrcuma na forma magistral. Eu montaria uma cápsula, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma estratégia anti-inflamatória. Como que eu tenho feito? Quem tem essa inflamação exacerbada, a gente, pensando que teve uma boa noite de sono, a primeira coisa que a gente vai montar de manhã é alguma mistura para começar o dia com uma estratégia anti-inflamatória. Primeira coisa, não é comer pão, não é comer nada dessas coisas. Então a primeira coisa é fazer um shot, ou é tomar uma fórmula, ou é tomar uma tintura. Um shot que eu posso fazer com limão, com cúrcuma, com gengibre, com moringa, mas agora moringa a gente não está achando direito, né? É um absurdo. Então, com moringa, com uma série de extratos, canela do Ceilão, que é muito forte. Monta lá limão, uns shotzinhos desse e toma, de uma vez. Um pouquinho assim, 50 ml. Aquilo ali já é a primeira coisa que a gente fez no dia. Então a gente já acorda com uma estratégia anti-inflamatória. A gente já acorda estimulando sirtuínas, que é um grupo de proteína que a gente tem que estimular para fazer controle da resposta inflamatória. E aí, passado disso, eu já vou pensar na minha refeição de café da manhã. Isso não é refeição. Então, na autoimune, eu sempre coloco, guarda isso, 3 estratégias anti-inflamatórias. Uma ao acordar, outra no meio da manhã ou no meio da tarde, e outra antes de dormir. Às vezes 4. Que não são refeições que tenham... Eu vou deixar salvo. Tô vendo que tem muita gente falando salvo, vou deixar salvo. Que não são muito... Que são refeições que não tem muitos macronutrientes. São refeições com mais compostos ativos. Tá? Aí, e além de fazer essas 3 refeições, essas estratégias anti-inflamatórias, eu tento incluir sempre alguma base alimentar e uma prescrição magistral. Como? Então, por exemplo, se eu faço esse shot de manhã, eu coloquei limão, ou aloe vera, ou um pouquinho de suco de maracujá, ou um pouquinho de pó de açaí, coloquei farinha, um pouquinho extrato de casca de uva, e abri uma cápsula de cúrcuma, ou coloquei uma... Hoje a gente tem cúrcuma no mercado, cúrcuma, que a gente compra em lojas de produtos naturais, na internet, com 95% de curcuminoide em pó, que você joga assim, eu tenho em casa, a gente joga assim no shot, nem precisa abrir a cápsula, só joga lá dentro, mistura e toma. E geralmente nessa hora que eu tomo shot, eu tomo a minha cápsula anti-inflamatória, que eu vou montando e cada
cada hora eu ponho uma coisa diferente. Eu mudo sempre. Sempre tem uma coisa diferente na minha fórmula anti-inflamatória. E a cada 3, 4 meses eu mudo. Então eu tomo shot e essa cápsulazinha. Às vezes eu tomo shot e 2 cápsulas de óleo de krill. Ou o shot e 2 cápsulas de ômega 3. O shot e 2 cápsulas de DHA. O shot e 2 cápsulas de astaxantina. Ou shot e 2 cápsulas de própolis. Tem própolis em cápsula também. Ou então gotinhas de própolis. Isso que eu estou falando, só para vocês terem ideia, que são opções. São formas. Eu não vou fazer todo dia a mesma coisa. Então um dia eu faço com cúrcuma e DHA. Amanhã eu faço com cúrcuma e ômega 3. No outro dia eu faço com cúrcuma e óleo de krill. No outro dia eu faço óleo de krill e DHA. Porque são todos agentes que trabalhar com uma atividade anti-inflamatória. Tá? É trabalhoso? Claro que é. Uma remissão todo mundo quer. Se você está ouvindo e está achando muito trabalhoso, já muda a mente. Porque ninguém vai entrar em remissão achando que isso é trabalhoso. Então, trabalhoso, ruim, é ficar doente. A gente se cuidar não tem nada de trabalho. A gente se acostuma. O problema é que a gente fica lá no fogão encostado lá fazendo 1 hora fazendo uma receita de bolo. 1 hora fazendo uma receita de bolo cheia de açúcar. E na hora que vai fazer um shot para espremer um limão, dá trabalho. Aí quando alguém fala isso para mim, dá trabalho, é muita coisa, eu falo, então fica com dor. Fica com dor, tá tão difícil. Fica com dor, vai lá fazer seu bolo, vai lá fazer sua rosca, vai lá fazer sei lá o quê. Mas não reclama para mim que tá com dor. Não me venha perguntar, não venha perturbar minha equipe, eu tô com dor. Sabe o caminho de não senti-la. E é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, se já pensa, é muito trabalho, já muda a mente. Tá? Se achar é muito difícil, nem assista essa live, vai perder tempo. Então, continua aqui nessa live quem tiver vontade de fazer, quem tiver coragem de se cuidar, porque se cuidar exige muita coragem, tá? E eu já estou muito acostumado com isso. Para mim não é trabalho nenhum, é um prazer imenso pensar no como fazer. Eu abro meu armário ali, aí tem tanta coisa. Aí que eu falo, nossa, eu tomo isso todo dia. Eu falo, não, eu não tomo isso todo dia. Essas são as minhas opções para eu fazer na minha vida. Porque o grande segredo de tudo é mudar sempre. Na doença autoimune, a gente não pode fazer a mesma coisa por muito tempo. Tem sempre que mudar, tá? Quando a gente começa a fazer tudo igual, de repente está com melhora a dor, volta tudo de novo. O nosso corpo se adapta de uma forma. Então o que eu tenho que ir, tem gente escrevendo que quer ver meu armário, vai tomar um susto, porque tem tanta coisa lá que você acha que eu sou doido. Então, se a gente começa a, por exemplo, a encontrar, a entender, a palavra é melhor. Se a gente começa a entender como usar as próprias coisas sem regras. Então eu tenho lá, eu vou comprar óleo de krill, astaxantina, DHA, ômega 3, cúrcuma concentrada, vou deixar os 6 ali. Eu vou usar tudo de uma vez? Não. Eu vou cada dia usando uma coisa diferente. Eu uso de manhã, eu uso no hora do almoço, eu uso de tarde, eu uso no jantar. O que eu faço é mudar sempre. Primeira dica importante, tá? Então vocês não vão comprar um vidro de astaxantina e vai até acabar. Vocês vão abrir todos os vidros, o de astaxantina, o de DHA, o de própolis, o de cúrcuma, e cada dia vai usar cada um. Entendido? E aí já começa a estratégia anti-inflamatória. Na refeição do café da manhã, é uma refeição em que eu sempre controlo a carga glicêmica. O segundo ou terceiro, já me perdi nos números aí. Outro ponto importante é controlar a carga glicêmica. Quem tem doença autoimune tem que ter praticamente todas as refeições com carga glicêmica baixa a moderada. Tá? Isso tem nos meus livros, que são livros... Mãe, pega meu livro para mim, esses 3 livros estão em cima ali. Minha mãe está aqui me auxiliar hoje aqui na live. Falei para ela que ela vai assistir a live realmente ao vivo, porque ela fica lá do outro lado assistindo e me chamando. Ó, esse aqui é o primeiro... Mentira, primeiro não. Tem um azul também, mãe? Pega esse Alves. Isso. E meu auxiliar tá demorando muito, viu? Ó, o primeiro é esse aqui, ó. O de Alvos Genéticos. O primeiro livro que eu escrevi, que tem toda a base.
disso que eu estou falando. Depois tem esse outro aqui, que é o Reprogramando Seus Genes. Isso que eu estou falando é uma forma de reprogramar. É reprogramação da expressão gênica. Tem esse outro, que é o Keto Plant, que eu fiz para ensinar como controlar a carga glicêmica. Tem tabela de índice de carga glicêmica, como fazer esse fonte vegetal. E esse último que eu lancei faz uns 2 meses é o Reprogramando Seu Intestino, que é a base de tudo. Então, sugiro que vocês leiam esses livros. Quem já tiver, lê de novo, rabisca, risca. Esses livros são vendidos no site da livrariapolobooks.com. Alguém escreve para mim, Léo, você está assistindo aí, escreve aí para mim, livrariapolobooks.com.br. E esses livros são muito legais, só que só são vendidos lá, tá? Não tem na Saraiva, na Cultura, não tem nada desses lugares, tem só lá na Livraria Polo Books online, que vocês compram, a gente entrega para o mundo inteiro. Quem estiver fora do Brasil também vai receber, a gente já faz isso, tá bom? Então, leiam, explorem o assunto. Esses livros, a maioria do que está aqui, eu fiz pensando na autoimune. E é uma linguagem clara, tem receita, tem isso, tem aquilo, para vocês executarem, tá? Bom, na refeição de café da manhã, então, a gente vai controlar a carga glicêmica. Como? Depende do que a gente gostar. Tem gente que gosta de comer um pãozinho de manhã. Tente usar na receita pão de farinha de amêndoa. Vocês já estão inscritos lá no meu canal? Meu canal chama hashtag Tamo Junto Sempre. Tem receita de pão de amêndoa lá. Tem uma aula que eu dei lá só sobre dor. Então vá lá no meu canal, se inscreva. E para acompanhar um pouco disso com mais detalhe, disso que eu estou falando. Obrigado, viu, Léo? E aí, o que a gente tem que pensar nessa refeição, que é de carga glicêmica baixa, é o que eu vou trabalhar. Eu vou comer pão? Quais farinhas eu vou usar? Eu tenho farinha de amêndoa, eu tenho farinha de grão de bico. Qual farinha será que é melhor? Menos FODMAP. Talvez a farinha de amêndoas. Então, eu vou fazer um pão com farinha de amêndoas. Posso usar ovos, eu posso usar tofu, mas eu não posso usar coisas com carga glicêmica alta. Aí todo mundo me pergunta, Luciane, fruta? Não tem problema comer fruta. Mas como tudo na vida, a gente vai comer uma quantidade pequena. Nem fruta a gente come demais, nem folha a gente come demais. E essa refeição é uma refeição que eu chamo de estratégica. Porque a gente não pode começar errado. A gente não pode começar o dia inflamando. A gente tem que começar o dia desinflamando. A gente tem que começar o dia com uma estratégia anti-inflamatória. Tá bom? E outra coisa que eu faço muito é no início, para quem vem de um estilo de vida não muito bom, é fazer estratégias FODMAP. FODMAP é a abreviatura para fruto, óleo, monodisacarídeo fermentável. Então, tudo que fermenta demais, a gente tira, porque quando está fermentando, quando existe distensão abdominal, muita produção de gases, muita distensão, é sinal que está nutrindo muito mais, que está havendo um desequilíbrio de bactérias, que a gente está nutrindo mais umas bactérias e menos outras, causando um desequilíbrio, e esse desequilíbrio causa uma exacerbação da nossa inflamação. Então hoje é sabido que o nosso intestino ele é um dos grandes gatilhos para as doenças autoimunes, porque aumenta a resposta inflamatória local, aumenta a permeabilidade intestinal, muita coisa vai passar pelo intestino, cai na corrente sanguínea e começa a fazer uma bagunça imunológica, começa a fazer uma complicação imunológica, vai desregular células T helper 1, T helper 2, isso vai fazer autoimunidade. Então, por exemplo, uma rinite, uma sinusite, pode ser um sinal de que está já havendo um desequilíbrio de TH1, TH2 e que a gente tem que ficar atento. Porque se um dia a gente tem gatilhos mais fortes na vida, não está com estilo de vida bacana, pode vir uma autoimunidade aí. Então, todo mundo tem rinite, sinusite, todo mundo tem sinusite e rinite, vai ter autoimune? Não, mas é um sinal que a gente tem que ficar atento. Doença autoimune é a doença da atenção. Eu falo que é a doença de quem tem que ficar atento e é a doença da falta de auto-perdão. Então, a primeira coisa na autoimune, antes de fazer qualquer coisa disso que eu estou falando, é se auto-perdoar, tá? Se auto-perdoar, porque se a gente não se auto-perdoar, a gente não consegue nada. As coisas são muito, como eu digo, sincronizadas. A gente começa a desincronizar, a gente vai adoecer. A gente vai adoecer sem sombra de dúvida. Eu sei que muita gente que está aí, quando a gente vai falando, já vai se identificando com o problema, porque doença autoimune tem nome, sobrenome, data, endereço.
é complicado, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, uma vez que a gente definiu a carga glicêmica, definiu o que fazer, a gente tem que trabalhar essa periodização a nosso favor. Então a gente falou de café da manhã, tá? Ah, mas se eu não gostar de café da manhã, eu preciso fazê-lo? Não necessariamente. Então a gente tem que entender um pouco o nosso corpo. Eu faço um almoço com carga glicêmica mais baixa, um lanche da tarde com carga glicêmica mais baixa, um jantar com carga glicêmica mais baixa. Mas o importante é que entre essas refeições aí, a gente joga algumas estratégias. Lá para o meio da manhã, um chá com uma característica anti-inflamatória. No meio da tarde, um chá com uma característica anti-inflamatória. Eu gosto muito de chá de gengibre, chá de moringa, chá de canela, chá de cravo, chá de anis estrelado. O próprio chá de hibisco é muito anti-inflamatório. Tem um chá muito anti-inflamatório, que é o chá de casca de romã. O chá de alecrim, principalmente para quem tem Sjögren. Eu gosto muito de chá de alecrim por causa daquela secura que tem na boca, que é muito comum para todo mundo. E isso vai ajudar absurdamente, tá? São as coisas que vão começar a fazer diferença. Por quê? Às vezes essas estratégias elas vão diminuir, 10% da dor. E essa diminuição de 10% da dor já vai te dar um pouquinho mais de coragem e de energia para fazer atividade física. Porque às vezes a pessoa está lá me ouvindo e fala, eu quero começar, mas não tem aquele ânimo de fazer atividade física, aquele ânimo de ir para academia, porque está faltando substrato básico. E aí, à medida que vai fazendo essas estratégias anti-inflamatórias, começa já a ter aquela energia para treinar, para fazer atividade física, e só o fato de ter menos dor, a pessoa já consegue fazer um agachamento, já consegue fazer alguma coisa que não conseguia antes. E aí começou a fazer atividade física, começou a dar certo, aí é uma bomba propulsora para acabar com a dor, porque a atividade física ela é vital. Então quem tem autoimune não pode descuidar de fazer atividade física, porque é uma das melhores formas de se controlar a resposta inflamatória. Musculação, excelente, tá? Pilates. Outra coisa que eu indico bastante para os meus pacientes é procurar sempre um osteopata. Fazer osteopatia. Eu faço osteopatia, gosto demais, tenho muitas dores. Se fico muito tempo sem fazer, eu percebo que vai ficando incômodozinho. Eu não tenho mais muita dor, não. Mas às vezes o dia a dia ele vai sendo cruel, aí dói um pouco a sacrílica, aí eu vou lá na osteopatia, libera aquela dor absurda e de repente não tem mais nada, tá? E aí eu vou fazendo uma vez por semana, 2 vezes, uma vez por mês, a cada 15 dias, à medida que eu vou me planejando aqui. Muita gente me pergunta quais são os suplementos essenciais que eu uso nas doenças autoimunes. Os que eu mais gosto de usar são DHA, que é o DHA mesmo, derivado do ômega 3, o ômega 3, o óleo de crio, vitamina D. E muita gente me pergunta se eu faço o protocolo de Coimbra, que é o protocolo de megadose. Eu nunca fiz o protocolo com 100 mil, com 150 mil, igual o pessoal que tem esclerose múltipla costuma fazer, mas tive pacientes que fizeram e que tiveram ótimo resultado. Eu não fiz ainda. Hoje em dia, atualmente, vamos chamar assim, eu faço megadose de vitamina D. Eu uso de 10 a 30 mil UI dia, longe dos 100, 150 mil do protocolo. Entenderam? Então, de 10 a 30 mil. Por que de 10 a 30 mil? Eu vou fazendo exames. Aí eu vou vendo a minha vitamina D. Eu sempre tento manter a minha vitamina D entre 60 e 90. Se, por exemplo, eu estou tomando 10 mil, minha vitamina D está 50, eu jogo para 20. Então, isso é tudo prescrição médica. Então, o meu endocrinologista prescreve para mim as quantidades e junto comigo vai trabalhando isso daí. Porque a vitamina D, na doença autoimune, 2 mil unidades internacionais não são suficientes. A gente tem que usar no mínimo 10 mil aí, tá? Como eu faço suplementação de vitamina D em altíssima dose, porque 30 mil UI dia para mim é muito, eu não faço suplementação de cálcio, que é uma forma de fazer uma proteção renal. Então não suplemento cálcio, eu só uso cálcio de alga, tá? Que é o que vocês vão achar aí
que é extremamente biodisponível, tá? E muito menos quelante. Então eu uso o cálcio de água e uso o magnésio. Falando nisso, acabou de há 36, agora são 8h36, 36 minutos atrás, nós colocamos um vídeo só falando todos os tipos de magnésio. Magnésio malato, magnésio quelato, magnésio inositol, explicando tudo lá no meu canal do YouTube. Vai lá assistir, tá? Esse vídeo de magnésio que vocês vão gostar bastante. E o que a gente tem que pensar na hora de escolher o suplemento essencial é o que eu consigo dar continuidade, tá? Porque não adianta fazer 1, 2 vezes e não fazer mais. Na reprogramação, isso é importante que eu vou falar para vocês. Na reprogramação epigenética, o que a gente chama de reprogramação? Se eu tenho uma série de genes e fração dos meus genes que vai fazer com que a minha resposta inflamatória seja exacerbada, aquela fração do gene vai estimular muita proteína inflamatória. Se eu não silenciar aquela fração desse gene, eu vou continuar o resto da vida sentindo aquela dor, porque aquela proteína vai ser produzida naquela quantidade que está sendo. Então o que eu tenho que fazer é reprogramar a minha expressão gênica. É tentar silenciar, por isso que eu uso cúrcuma, por isso que eu uso extrato de gengibre, por isso que eu uso DHA, silenciar aquela área responsável pela expressão de um gene inflamatório. Tá? Então, a gente vai silenciar para diminuir a dor. Entenderam? Isso se chama reprogramação epigenética. Só que isso leva tempo. Para a gente ter realmente um resultado duradouro, a gente precisa de pelo menos 1 ano. É sério, tá? 1 ano de estratégias nutricionais eficientes, mudando sempre, mudando a cada 3 ou 4 meses, para no final desse período a gente já ter algum resultado, alguma melhora, que eu falo que é o tempo de reprogramação epigenética. Entenderam? Esse tempo é importante. Senão a gente começa a fazer a mudar e acha que na semana que vem já vai melhorar, ou na outra já vai melhorar. Não vai. Pode ser que algumas coisas melhorem, o intestino melhora, o sono melhora, mas não vai ser suficiente não. Então cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Tem que ter perseverança e não desistir. E se Nossa Senhora, quanto demorou para eu ter resultado mesmo. Eu me lembro que as dores começaram a diminuir depois de começaram a diminuir, não acabar. Começaram a diminuir depois de uns 6, 7 meses que eu comecei a mudar meu estilo de vida. E com um ano, quando eu repeti meus exames, estava tudo normal. E com um ano eu já realmente não sentia dor. Tá? Por exemplo, estou sentado aqui já faz um tempo. Se fosse 4 anos atrás, eu já teria me levantado, mudado de lugar, sentado na cadeira, feito isso e aquilo, porque eu não ia aguentar ficar muito tempo sentado aqui não. A minha sacroiliaca ia doer demais, e doía assim. Eu fazia uma viagem de 3 horas, eu parava 4 vezes. Porque eu não aguentava ficar sentado muito tempo no banco do carro, num banco confortável. Não conseguia ficar muito tempo. Hoje, meu Deus, é porque eu paro, boto até o relógio para despertar, para não prejudicar. A gente que sentiu dor na vida, né, a dor física, não a dor da alma, né, a dor física, a gente nunca mais quer sentir dor. Então eu faço qualquer coisa para não sentir dor. Não gosto nem de lembrar quando eu botava a cabeça no travesseiro, que era a hora de, teoricamente, dormir, né? De reparar meu dia, de ter um sono reparador. A hora que eu botava a cabeça no travesseiro, começava a minha sacroiliaca, latejar. Aí depois começava o joelho. Aí depois começava o tornozelo. Aí depois começava o cotovelo esquerdo. Eu falei, meu Deus do céu, agora não, eu só quero dormir. E aquela dor insuportável. Aí eu olhava no relógio, era 10h30, porque eu sempre me deitei cedo. Era meia-noite, era 1, era 2, era 3, era 4, era 5, eu estava lá. Aí eu levantava, eu botava a bolsa de água quente, eu botava a perna no chuveiro, eu botava na água quente, eu fazia um monte de coisa. E isso não foi uma semana, 2 semanas, isso foram meses, para não dizer que acho que quase 1 ano assim. E nada adiantava, tá? Hoje, a hora que eu penso nisso, eu vejo que Deus foi muito generoso comigo, porque Ele me mostrou o que realmente é a dor, né? O que realmente uma doença mal cuidada e uma pessoa mal cuidada poderia ter de complicação, para eu poder falar aqui para vocês com propriedade de saber o que realmente é dor. Então, quando alguém me procura lá na clínica para
para ser atendido e eu começar a falar, olha, comigo foi assim, 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 as pessoas se sentem de tal maneira acolhidas, porque eu entendo, eu passei por aquilo. Então eu não li num livro que a dor causa isso, isso, aquilo. Eu senti cada milímetro, cada citocina que navegou aqui pelo meu corpo, eu sabia que aquilo ia me prejudicar. Outra coisa que acontece muito com quem tem doença autoimune é muita perda de cabelo. Eu tive uma perda de cabelo absurda. O que eu mais tinha na vida era cabelo. Se um dia eu mostrar uma foto criança para vocês vão tomar um susto. E aí eu tive uma perda de cabelo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não saía muito na minha mão, não caía, não via isso. Mas eu levantava e via meu travesseiro cheio de fio. Eu olhava assim, às vezes o chão tinha, mas o que eu fui percebendo que meu cabelo foi raleando, à medida foi ficando ralo, e aí de repente eu comecei a olhar, eu via que meu couro cabeludo aparecia mais. Eu falei, nossa, meu cabelo tá caindo. Aí eu comecei a fazer algumas estratégias que mudaram a minha vida, que foi fazer uma suplementação com ativos-chave, biotina mesmo, as dermatologistas adoram usar, biotina, Nutricolin, que é o silício estabilizado em colina, o Actresave, LN2, cistina, cisteína. Fiz uma forma com essa coisa toda, comecei a tomar, comecei a passar um fator de crescimento lá que a dermatologista me passou e acabou. Nunca mais tive queda de cabelo, não tive mais problema com isso e hoje controlo absurdamente isso, só que sou atento. Não dou bobeira. O que eu faço hoje é sempre entender os sinais. Quando eu percebia que o cabelo estava caindo, eu associava, estou com dor, será? Era épocas de crise de dores. Eu falava, não é só o cabelo. Então o cabelo é um sinal que algo está acontecendo. Era coisas, às vezes ficava com o rosto mais manchado, melasma aqui, melasma ali. Eu falei, tá, tem coisa errada. Hoje eu tenho, vocês não veem porque eu cuido bastante. E comecei a cuidar, só que a gente não pode fazer muita coisa na autoimune. Eu usava uma dose grande de hidroxitirosol, que é o oleolá. Usava 300, 400 miligramas de oleolá dia para diminuir melasma e essas coisas. Mas o que eu fazia que eu mais me preocupava era realmente com as estratégias anti-inflamatórias. E nessa não é só colocar um monte de coisa. Eu tirei glúten. Eu tirei totalmente glúten. Eu tirei lactose. Eu tirei açúcar, farinhas refinadas. Muita gente me pergunta assim, eu vou tirar a farinha de trigo e vou colocar a farinha de arroz. A carga glicêmica ainda é alta. Então a gente pode colocar farinha de arroz, mas tem que fazer de uma forma que eu consiga equilibrar. Então eu posso colocar um pouquinho de farinha de arroz e um pouquinho de farinha de amêndoa. Aí eu já consigo jogar essa carga glicêmica dessa mistura final, dessas farinhas, para mais baixo. Entenderam? Então o que acontece? Controlar a carga glicêmica, como é o fator chave, como é nosso alvo master, eu sempre tenho que me atentar que farinha eu vou usar, não é só tirar glúten. E cuidado com essas coisas gluten free, porque às vezes a gente vai numa loja de produtos naturais e a gente vê uma infinidade de coisas muito ruins. Muito ruins. Você pega, não tem glúten, mas o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo é farinha de arroz, o terceiro é polvilho, o quarto é óleo. É péssimo. Então isso não é uma coisa boa, não. Isso é bem ruim. Não tem nada de bom nessa história. Então não adianta só tirar glúten. Então acho que o que a gente tem que fazer é substituir. Tá? Substituir para uma farinha de carga glicêmica baixa, por exemplo. Açúcar não tem espaço. Nem vou. Você sabe que açúcar é extremamente inflamatório. E uma outra coisa que eu chamo a atenção, que às vezes a gente acaba se perdendo, é adoçante. Cuidado com adoçante artificial. Tá? Qualquer um. Cuidado com polióis, cuidado com xilitol, maltitol. Não usem essas coisas. Adoçantes como sucralose, sacarina, isso eu nem falo porque isso faz uma bagunça no nosso intestino, no sentido de inflamar, porque vai fazer uma bagunça no nosso bioma,
na composição do nosso intestino, e isso vai aumentar a resposta inflamatória, vai fazer uma exacerbação da resposta inflamatória, tá? E a primeira coisa que tem que fazer é tirar totalmente adoçante. Ah, mas eu não consigo tomar café sem açúcar. Acostuma. Eu já falei, não é difícil tirar açúcar, difícil é passar dor. Então, quem está aí e não quer sentir mais dor, não tem que ter essa desculpa. Ah, eu não consigo tirar o açúcar do meu café. Eu não consigo tomar um chá sem açúcar. Consegue sim. Consegue sim, porque meu filho de 6 anos, de 5 anos, toma. Então, é uma questão de se acostumar. Cuidado com produtos industrializados que tenham xarope de glicose, xarope de frutose, que a carga é muito, muito, muito alta. É complicado. Perguntaram para mim se o xilitol é ruim, tô vendo aí com um monte de carinha assim. Na verdade, o xilitol, ele faz desequilíbrio de bioma. Então, ele pode desequilibrar as nossas bactérias intestinais e aumentar algumas inflamações via Toll-like receptor. E isso faz com que a gente tenha uma maior resposta inflamatória. Ah, mas e se eu quiser de alguma forma usar algum adoçante? Quais são os menos piores? A stevia e o monk fruit, que é o adoçante da fruta do monge. A stevia, ela é muito menos pior. Então, mas eu quero colocar alguma coisa, vale colocar stevia? Sim, tudo bem. Não se compara com os outros. Mas o monk fruit também é uma boa opção, que é o adoçante da fruta do monge, tá? Então, vocês estão vendo? São coisas que a gente tem que ficar atento, que não tem nada de segredo. Bebida alcoólica, cuidado com bebida alcoólica. Cuidado, o álcool é um dos principais ativos que faz aumento e exacerbação da resposta inflamatória. Você tem que pensar o seguinte, essa refeição, eu estou conseguindo montar uma refeição anti-inflamatória? Eu estou conseguindo fazer um shot anti-inflamatório? Na minha fórmula antioxidante, eu tenho pelo menos 3, 4 ativos anti-inflamatórios? Uma coisa que eu uso muito é tintura de própolis, que é o própolis em solução alcoólica. Eu uso tintura de equinácea, tintura de alecrim, tintura de cúrcuma, tintura de cravo, tintura de anis, que são tinturas, soluções alcoólicas, que eu uso entre 15 e 30, 40 gotas, 2, 3 vezes por dia, e no final tem uma melhora da resposta inflamatória, tá? Tem gente perguntando aí se vinho. Vinho é bebida alcoólica. Então, quando eu estava no início lá da minha reprogramação epigenética, eu não tomava mesmo, porque eu não queria nem interferente. Então, eu passei assim meses sem tomar vinho. E eu gosto, hein? Eu gosto de cerveja, eu gosto de vinho, eu gosto de gin. Eu gosto da bebidinha alcoólica. Só que assim, nesse 1 ano, eu não tomei nada. Falei, não vou tomar nada, eu não quero interferente, eu vou eliminar todo qualquer variável, porque eu não quero mais sentir dor na vida. E não tomei. Hoje, final de semana, eu tomo um vinho, tomo champanhe, tomo espumante, tomo uma cerveja, mas tem cerveja sem glúten. Na minha geladeira agora tem cerveja sem glúten. Então, só que hoje eu já consegui na minha vida o que a gente chama de fenótipo tolerogênico. Eu já fiz muitas estratégias que já me permitem ter uma vida mais livre, vamos colocar assim, aos finais de semana, ou no dia que eu resolver, no dia que eu quiser, de passar ali na doceria e comer um bolo. Não tem o menor problema com isso. Estou com vontade de comer um bolo de cenoura. Eu vou sair e vou lá comer um bolo de cenoura de verdade. Aquele lá mesmo. Só que é uma fatia fina e isso vai ser muito de vez em quando. Agora tem coisas que eu não vou fazer. Não vou tomar refrigerante, não vou fazer isso. Não faz sentido. Tá? Então, tem gente falando aí de tintura de canela de velho. Tintura de canela de velho é muito bom. É muito anti-inflamatório. Gosto muito de tintura de canela de velho. Mas procurem profissionais, tá, pessoal? Procurem um profissional, nutricionistas, médicos que saibam trabalhar com doenças autoimunes para montarem uma estratégia, um plano anti-inflamatório, as fórmulas, as tinturas, o que for, para melhorar essa capacidade anti-inflamatória que a gente tem, tá? Fato é, a gente tem que ficar atento a todos os sinais do nosso corpo. Entender o que a gente realmente está sentindo. Eu vejo que tem muita dúvida aqui. As pessoas vão perguntar, eu não consigo comparar, porque é uma coisa atrás da outra, e que se eu ficar lendo eu não consigo raciocinar. Mas eu vou fazer outras lives, tá, de autoimune para vocês.
Amanhã, eu vou só confirmar aqui, depois eu já coloco aqui no Instagram, mas eu vou tentar fazer uma outra live amanhã às 8 horas, para a gente finalizar o assunto, porque senão fica muito cansativo e é muita coisa que a gente tem para falar. E essa semana, muita gente fez meu curso de autoimune, viu, pessoal? Não sei se vocês sabem, eu tenho um curso online de autoimune, é um curso de 100% online, então eu coloco todo o material lá, eu dou aula, explico toda a base do cuidado do doença autoimune, ensino a fazer FODMAP, ensino um monte de coisas na cozinha, tiro dúvidas ali na verdade quebro mitos e paradigmas e mostro quanto é possível se cuidar. E esse curso é um curso são 6 módulos, mais 4 entrevistas, mais cozinha, é um curso bem completo em que eu esgoto o tema de autoimune. Então acho que todo mundo que tiver interesse ou conviver ou tiver uma complicação deveria fazer esse curso. Depois eu coloco o link para vocês, ó, tá vendo aí, falou indico. Eu sei que muita gente já fez esse curso. Eu vou colocar o link para vocês lá no meu Instagram. Amanhã eu coloco lá, porque uma das estratégias muito importantes é dormir cedo. Então não vou ficar trabalhando aqui hoje de noite, mas amanhã eu coloco o link do curso para vocês no Instagram. E vocês, quem quiser, se inscreva, porque o curso é maravilhoso. Eu fiz com muito carinho. Eu falo que na vida da gente, a gente entende os propósitos. Quando eu entendi que eu fiquei doente porque tinha um propósito maior, que era ajudar outras pessoas, às vezes eu me pergunto, por que eu tenho um Instagram que eu falo para 800 mil pessoas por dia? Não é à toa. Por que tem lá mais de 800 mil pessoas me escutando, lendo as coisas que eu falo? Eu não estou lá de foto sem camisa. Eu não estou lá sensualizando. Então qualquer pessoa que está ali não está nem um pouco interessada em mim. Está interessada no conteúdo que eu divido. Então isso daí nada mais é do que uma oportunidade, né, que me foi dada pelo universo, por Deus, e que eu estou usufruindo para ajudar você que está aí agora, para colocar em prática, que do jeito que a nutrição transformou minha vida, por isso eu uso o nome ressignificou minha vida. O meu curso chama Nutrição, Ressignificação e Remissão, nessa ordem. E da mesma forma que aconteceu comigo, por que não vai acontecer com você? Tá? E quando eu falava isso, falava pro meu reumato, ele falava, mal não faz. E hoje é uma pessoa que adora, que faz, que a gente sempre conversa e que me ajuda muito, né? A gente tem que trabalhar muito em equipe, meus colegas médicos têm me ajudado absurdamente. E hoje eu entendo o meu propósito. Então, grande parte do meu trabalho hoje, do meu propósito, é ajudar as pessoas a ter autoimune. Então, na minha clínica, hoje, 80% dos meus pacientes têm alguma doença autoimune. Então, eu venho no Instagram, eu uso muito ali para divulgar esses conhecimentos de forma idônea. Não vendo nada, não vendo produto nenhum. Então, tudo que eu coloco ali é porque ou eu uso ou porque realmente pode ajudar. E se você ainda não fez meu curso de autoimune, faça. Se você não leu meus livros, leia, porque eu acho que pode ajudar muito. Amanhã, na live de amanhã, eu vou falar mais um monte de coisa, tá? Eu vou falar sobre mais estratégias, vou colocar mais uns assuntos aí para não ficar muito pesado, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Desejo vocês aí, para quem está me ouvindo, remissão eterna, tá? Que vocês aprendam a se cuidar, que vocês não terceirizem a missão. A missão não é do médico, não é do nutricionista, a missão é sua. Você é responsável pelas dores, você é responsável pelos sabores e dissabores. Então, amanhã a gente volta, eu faço mais uma live, eu coloco ali no Instagram, amanhã às 8 horas eu venho aqui de novo e falo mais 40, 50 minutos aqui com vocês sobre o assunto, tá? Continua essa conversa, vai lá pro meu canal, assiste um pouquinho dos vídeos que tem lá, assiste um pouquinho das coisas que tem aí. Obrigado todo mundo, beijo grande e até a próxima live. Amanhã, 8 horas da noite, eu tô aqui de novo, tá bom? Tô vendo que tem um monte de gente aí, tem gente, a Simone Albino lá da minha cidade tá aí, o Léo da minha cidade, gente, tá cheio de gente aqui, vendo, meu Deus, quanta gente.
Minha sobrancelha é arqueada mesmo, viu? Não é botox, não. É isso aí. Beijo grande para todo mundo. Amanhã eu tô aqui firme e forte. A gente continua a conversa, tá bom? Beijo. Até amanhã. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Vai no Instagram, vai lá no canal do YouTube.